pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos esta quarta-feira, dia 31 de maio, temos a final da Liga Europa, onde temos a equipe do Sevilha da Espanha enfrentando a equipe do Roma da Itália. A equipe do Sevilha atualmente no Campeonato Espanhol é a 11ª colocada com 49 pontos ganhos. Já a equipe da Roma no Campeonato Italiano é a 6ª colocada com 60 pontos ganhos. Se formos olhar dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, a equipe do Sevilha venceu uma, empatou 3, perdeu uma. A equipe da Roma venceu uma, empatou 3, perdeu uma. Está totalmente equilibrado se formos olhar dos últimos 5 confrontos. Já dos últimos 4 disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Sevilha, um empate e uma vitória para a equipe do Roma. É uma partida muito difícil de se acertar, porém, tem 2 opções para esse confronto. A primeira é uma dupla chance para a equipe do Roma, pois está levando a melhor chance em campanha, e a segunda é partida acima de 1,5. Copa do Brasil. Temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Santos. O primeiro confronto dessas duas equipes ficou no empate de 0-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 3, empatou 2. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Bahia é a 16ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Santos é a 12ª colocada com 11 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu uma, empatou 2, perdeu 2. Dos últimos confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bahia, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Santos. Melhor opção para esse novo encontro, uma dupla chance. Vitória da equipe do Santos ou partida terminando empatada. Empate fora. Copa do Brasil. Temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Palmeiras. O primeiro jogo entre as duas equipes, a equipe do Palmeiras venceu por 3-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, empatou uma, perdeu 2, venceu 2. Atualmente no Campeonato Brasileiro, a equipe do Fortaleza é a 9ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Palmeiras é a 2ª colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. Já dos últimos jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fortaleza, um empate e 2 vitórias para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para essa Copa do Brasil, partida acima de 1,5. Já pela Copa Verde, temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do Paysandu. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paysandu, empatou 1, perdeu 2, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Goiás. E o último confronto entre as duas equipes, a equipe do Goiás venceu a equipe do Paysandu por 2-0. Melhor opção para esse novo encontro, casa. Goiás para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. Dos últimos 5 jogos confrontados nessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Grêmio. O último confronto nessas duas equipes ficou no empate de 1-1. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de dupla chance. Casa fora. Copa do Brasil, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. O último confronto entre essas duas equipes
a equipe do Atlético Paranaense venceu o jogo por 3-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, perdeu 2 e venceu 3 em seguidas. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Botafogo é a primeira colocada, com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Paranaense é a 11ª colocada do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e perdeu 3 em seguidas. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Botafogo, um empate e 3 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. O primeiro confronto dessas duas equipes, a equipe do Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Corinthians é a 14ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Mineiro é a 4ª colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Corinthians e 4 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do América Mineiro. O primeiro confronto dessas duas equipes, a equipe do América Mineiro venceu a equipe do Inter por 2-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter, perdeu 3 em seguidas e venceu 2. Atualmente a equipe do Internacional é a 13ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do América Mineiro é a 19ª colocada, com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Internacional, um empate e 2 vitórias para a equipe do América Mineiro. Melhor opção para esse novo encontro, casa. Internacional para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Corinthians vs Atlético Mineiro, partida acima de 1,5. Internacional vs América Mineiro, casa. Internacional para vencer. Bahia vs Santos, partida acima de 1,5. Fortaleza vs Palmeiras, partida acima de 1,5.